1 Samuel capítulo 17, versículo 31. O versículo é o número 31. Então, igreja, só para entendermos aqui o contexto do que está acontecendo aí, a palavra de Deus diz que o povo de Israel sofria uma afronta, aonde houve um combinado entre os reis, que cada rei escolheria um soldado dentre o seu exército, e só haveria essa batalha, entre um de um lado e um do outro. E quem vencesse essa batalha, então, seria o vencedor de toda a guerra. Quem está entendendo isso, gente? E a Bíblia diz que foi firmado esse acordo, e do meio do povo filisteu, dos filisteus, né, sai um gigante, que a Bíblia fala, chamado Golias. Um homem preparado para a guerra, muito forte, né, que já lutava desde criança, já guerreava desde criança. E quando o povo de Deus vê aquele homem, todo mundo fica com medo. Ninguém se dispõe a enfrentá-lo. Nem mesmo o rei Saul, que era um homem muito conhecido por vencer guerras, se dispôs então a enfrentar aquele gigante. E por alguns dias aquela afronta permaneceu. A palavra diz que o gigante ele saía e ele deferia palavras contra o povo de Deus, escarnecendo do povo de Deus. E aí, cadê o Deus de vocês? E aí, cadê? Não tem nenhum corajoso aí não. Vocês são todos medrosos, não vai vir ninguém lutar contra mim e tal e tal. E aquela afronta permaneceu por alguns dias. Quem está entendendo isso, igreja? Talvez você está aqui hoje enfrentando uma afronta. Talvez exista um gigante batendo na sua porta. E quando eu estou falando isso, me refiro a problemas, igreja. Talvez você chegou aqui hoje, bispo, eu estou enfrentando um gigante na minha vida. Sabe, eu estou enfrentando um problema que eu não sei se eu posso vencê-lo. Porque é algo que foge da minha realidade. Foge daquilo que eu posso fazer. Um médico falou que a doença não tem cura. O advogado falou que a causa já é perdida. Bispo, essa situação aqui, ó, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vejo uma saída. É um problema muito grande. Quem está entendendo isso, igreja? Mas posso te falar uma coisa? Posso ou não posso? Existe uma solução. Diga glória a Deus. Existe uma solução para você vencer esse gigante, essa luta, essa dificuldade. E a Bíblia diz então que Davi ele vai levar comida para os seus irmãos que faziam parte do exército. E quando ele chega lá, ele ouve falar da afronta. E aí ele começa a conversa com como é que é, o que está acontecendo. E o rei havia feito uma promessa. O rei Saul falou o seguinte, ó, quem enfrentar esse gigante, né, e aí teria que vencer, porque ou era vida ou era morte. Amém, igreja? Se a pessoa não vencesse o gigante, ela estaria morta, então automaticamente não desfrutaria do que eu vou falar aqui. Então Saul falou, quem vencer esse gigante, vai casar com a minha filha, diga amém, gente. E eu vou isentar a família de impostos, você vai prosperar. E mesmo assim, mesmo com essa promessa, mesmo com essa oportunidade, ninguém quis enfrentar aquele gigante. Até que Davi chega, como eu falava há pouco, para levar comida para os irmãos que faziam parte do exército, e ele ouve falar. Como é que é? O rei ofereceu isso? É isso mesmo. Ah, tá. Deixa eu falar com o outro ali, vai que esse aqui deve estar meio doido. Deixa eu falar com aquele ali. Ô fulano, vem cá. Hein, é verdade que o rei está falando isso? É. Oh, se eu tivesse a oportunidade, eu enfrentava esse gigante. Oh, se ele me desse a chance, eu abraçaria essa oportunidade. Igreja, sabe, todos os dias Deus nos dá uma oportunidade. Quem está entendendo isso? Hoje você está tendo uma oportunidade. Hoje, nesse momento, agora, você está tendo uma o quê? Uma oportunidade de ser abençoado. Jesus está aqui, igreja. Tá ou não tá, gente? Tá ou não tá, igreja? Os milagres aí, ó. O bispo não faz milagres, não.
Quem operou aqui foi o Senhor Jesus. Então significa que Ele está nesse lugar. Glorifica o nome dEle por isso, igreja. E é uma oportunidade. É uma oportunidade. Porque Ele é o dono do milagre. Ele é poderoso. Tem gente que ela vai deixando as oportunidades passarem. E ela vem um dia na igreja, e ela vem outro. Não, mas vai ser no próximo culto. Não, mas vai ser daqui um mês. Não, é hoje, igreja. É hoje. É hoje a oportunidade que Deus preparou. É hoje o dia que Deus preparou para abençoar a sua vida. E aí Davi então começou a falar com um com o outro, e aquele boato começou a se espalhar. Até que chegou no rei. Ô rei, tem um camarada que chegou aí, que ele está dizendo que se ele puder, ele enfrenta esse gigante aí. Ele está na fé. Quem está entendendo, igreja? Ele está na fé, rei. Aí o rei fez o quê? Manda chamar então, não tem ninguém? Não sei quem é, mas manda chamar, pelo menos alguém. O restante ninguém quer, nem eu estou querendo ir. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, continuando. O rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Igreja, Davi chegou na fé. Chegou diante do rei e falou: rei, pode ficar tranquilo. Quem resolve chegou. Diga glória a Deus. Eu estou aqui, rei. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui, ó. Ninguém mais vai desfalecer o coração por causa desse filisteu aí. Eu vou enfrentar ele. Eu vou vencer ele. Quem está na fé aqui hoje, igreja? Diga aí, bispo. Você tem que estar nessa fé, meu irmão. Você tem que estar nessa fé, minha irmã. Ah, bispo, mas eu não posso. Mas Deus pode. Diga glória a Deus. Ah, mas eu não consigo. Deus consegue. Os impossíveis para os homens são totalmente possíveis para quem? Para Deus. É uma questão de fé. Davi estava na fé. Davi estava o quê, igreja? Na fé. Só que aí o rei vira para ele e fala, olha só, continuando, põe aí, versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí o rei tenta, sabe, atrapalhar a fé de Davi. Não, você não pode, você não. Você está na fé, tudo bem, está aí e tal, mas não dá. Você não tem condições. Você não tem condições de enfrentar esse gigante. Você não tem o preparo. Você é muito moço, é muito jovem. Esse gigante, desde a sua idade, ele guerreia já. Não, negativo. Igreja, quantas vezes as situações vêm para jogar, sabe, água na nossa fé. Para apagar a nossa fé. Quem está entendendo isso? Que a fé é como uma chama. Quando ela está acesa no seu coração, Deus vai operando. Quando aquela chama da fé está acesa dentro de você, Deus está ali operando, Deus está ali abençoando, Deus está ali fazendo. Aí muitas das vezes o diabo sabendo disso, o mal sabendo disso, ele tenta usar pessoas para apagar a sua fé. Não, mas você não consegue não. Não, doutor, mas eu estou na fé que eu vou ser curado. Não, você não está entendendo. Para o seu problema não tem cura não tem jeito não. É ou não é verdade, igreja? Aí você está naquela fé, eu vou vencer, vai dar certo, e glória a Deus, aleluia. Aí quando você vê, o telefone toca. Fulano, tem outro problema aqui para você resolver. E são todas situações para tentar apagar a sua fé. São palavras que o mal ele lança para tentar apagar o quê? A sua fé. Quem está entendendo isso, igreja? Eu até falei hoje cedo na programação sobre o testemunho de uma mãe aqui. Ela estava hoje no culto da manhã. O filho precisava fazer uma cirurgia. Ela falou, não, meu filho não vai fazer essa cirurgia. No hospital. O médico falou para ela, tudo bem, a senhora mãe, a senhora decide, mas a senhora tem que assinar um termo aqui, ó. Seu filho morrer, a culpa é da senhora.
Falou, cadê? Daqui que eu vou assinar. Assinou o termo, um monte de gente falando, você é maluco, você vai matar seu filho, sua doida, e não sei o que, não sei o que lá. E ela continuou o quê? Na fé. Diga glória a Deus. Aí vendo, óbvio. Contou aqui, domingo, 9h30 da manhã, e hoje nós passamos na programação de novo. Tem aí, ó. Tem aí o testemunho. E aí, antes de ir embora, o doutor falou, ó, estou te avisando, último aviso. Se você não deixar operar o seu filho amanhã, eu vou chegar aqui no meu próximo plantão, seu filho vai estar no necrotério e a senhora vai estar presa. Falou isso para a mãe. A mãe falou, não vai operar. No outro dia, quando o médico voltou, o filho estava sentado na cama, tomando café e bem. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus, igreja. Essa é a fé, igreja. A fé, ela traz o resultado. A fé, ela move a mão de Deus. A fé traz o poder de Deus. Só que o mal vai tentar apagar a sua fé de tudo quanto é jeito, como fez aí com Davi. Só que olha o que o Davi respondeu, continuando. Será que apagou a fé do Davi? Olha. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Diga glória a Deus. Aí Davi falou, rei, você não está entendendo. Eu estou na fé. Amém, igreja? Foi o que aquela mãe falou para o doutor, doutor, você não está entendendo, Deus vai operar, fique em paz. Fique em paz. Eu vou permanecer na minha fé, porque eu já usei a fé outras vezes e Deus já me respondeu. Quem aqui você já foi abençoado por Deus? Pronto. O mesmo Deus que te abençoou lá é o Deus que te abençoa cá. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Igreja, eu sempre prego que nós não devemos olhar para trás, porque não tem como andar para frente olhando para trás. A Bíblia diz para deixar o passado. Só que tem situações que a gente olha para trás para ver o que a gente já passou. Olha, eu já venci isso, eu já venci aquilo, eu já passei por aquilo outro e vou vencer mais essa situação também. São situações que nos trouxeram experiência, que aumentaram a nossa fé. Quem está entendendo isso, igreja? Davi falou, rei, eu enfrentei um urso lá e eu matei o urso, para salvar uma ovelha do rebanho do meu pai. Eu enfrentei um leão lá e eu venci um leão. Esse gigante vai ser mais um. É mais um problema que eu vou vencer. É mais uma situação que eu vou vencer através da minha fé. Coloca isso no seu coração hoje. Você já venceu tantas situações, tantas lutas. Você já venceu tantos leões, tantos ursos. E agora esse gigante, esse problema que você está enfrentando agora, vai ser mais uma vitória para você, igreja. Mas você não pode deixar a fé o quê? Apagar. Situações vão vir, pessoas vão falar, incrédulos vão tentar te desanimar, mas Deus está usando a palavra hoje para falar com você. Permanece, não deixe a sua fé apagar. Faça como Davi, continua na fé, igreja. Continua na fé, porque no final a vitória vai ser sua. Aí continuando, diz assim, ó. Disse mais Davi, não, o próximo, é esse aí? Disse mais Davi, olha lá. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Glorifica o nome do Senhor, igreja. É desse jeito. É desse jeito, igreja. Aí ele falou, mesmo Deus que me livrou lá, é o Deus que vai me livrar aqui. Amém, gente? Acabou. É Deus que está comigo, eu não vou sozinho. Você crê que Deus é com você? Quem crê que Deus é com você? Então acabou.
Esse problema, esse gigante, pode ser maior do que você, mas maior do que Deus ele não é. Essa doença pode ser, sabe, maior do que o médico, mas maior do que Deus ela não é. Esse problema pode ser maior do que qualquer outra coisa, mas nada é maior do que o poder de Deus. Então firma a sua fé no poder de Deus, não deixa essa chama apagar. E eu tenho certeza, igreja, você conhece o restante da história? Quem conhece, gente? Davi foi lá, pegou lá a pedra, jogou lá no gigante, acertou na cabeça, desmaiou. Davi pegou a espada, cortou a cabeça do gigante, já era. E detalhe, quando você assume a sua fé, como Davi fez, Deus ele é contigo, Deus ele dá condição. Como essa irmã, cadê ela que deu o testemunho aqui? Ela assumiu a fé. Deus falou, dá esses 20 reais aí. Ela falou, eu vou dar, Senhor. Ela assumiu a fé e Deus foi com ela, foi ou não foi? Deus deu a condição para ela. Quando Davi assumiu aquela fé, Deus foi com ele. Tanto Deus deu a mira para ele acertar a cabeça do gigante, bem na onde tinha que acertar, no lugar exato, como depois Deus deu força para ele pegar a espada do gigante, que com certeza ele não tinha essa força, que nem a armadura do rei Saul ele conseguiu vestir. Imagina a espada do gigante. Foi lá e cortou a cabeça, resolvido. Deus deu para ele a força. Se você assumir a sua fé e permanecer confiando em Deus, Deus vai entregar tudo o que você precisa para a vitória chegar nas suas mãos. Quem crê nisso, igreja? Então fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Isso, fica de pé e glorifica, igreja. Amém, gente?